Essa questão do multilateralismo, ela vem sendo tratada de maneira bem adequada, com distintas visões que obrigam algumas reflexões, eu diria, mais desconstrutivas, não para dissolvê-la, mas para compreendê-la um pouco melhor nos seus fragmentos e nas suas consequências. Eu me perguntava, inclusive, quando ouvi aqui a introdução dos que nos precederam, se a expressão crise do multilateralismo ela não é muito ousada para discutir com uma certa aproximação político-dialética nas suas consequências, no seu movimento, se ela não é muito recente para ser classificada como estar em crise, numa situação de crise. Porque é diferente o tratamento teórico e o tratamento político e, portanto, analítico de uma situação histórica determinada e das suas instituições, se nós a tratamos ela como crise ou se tratamos-a como a sua natureza. A natureza do multilateralismo ou a crise do multilateralismo. As crises ocorrem quando uma situação determinada, historicamente, ela está ou mal construída ou no seu ápice. Mas a crise perfeita, ela envolve, impinça esses dois movimentos. Uma má construção, segundo uma determinada visão histórica, humanística, uma visão estratégica da política e da globalização, que permite, na minha opinião, uma aproximação maior, uma aproximação mais fiel ao fenômeno. Mas se nós tratamos como a natureza, nós tratamos também, de uma maneira mais estável, o fenômeno como ele está. Como ele está se apresentando hoje em escala global e nas suas consequências políticas. Então, nesta visão de tratar o fenômeno do multilateralismo como um fenômeno histórico, que já tem uma relativa estabilidade, portanto, essa crise vai continuar se reproduzindo, vamos apontar no imediato, historicamente, 3 fatores que têm uma importância grande para essa análise. O primeiro fator é a emergência da China. China popular, China comunista, China que desafia os dois modelos de progresso que estavam estabilizados no século passado e que apresentam uma outra perspectiva, que não pode ser compreendida apenas com os parâmetros das democracias revolucionárias do século passado e no século retrasado, que não abrigam qualquer conceito mais adequado a examinar a emergência do fenômeno chinês. Ou seja, não só do ponto de vista da sua influência no cenário geopolítico mundial, mas também do ponto de vista das consequências na nossa vida cotidiana, na nossa ação política, nas nossas relações políticas, dos nossos partidos, das nossas organizações e das organizações políticas que operam globalmente, principalmente, como organizações políticas lato sensu, como a Open Society, por exemplo. O segundo fenômeno é a emergência da extrema-direita global.
a emergência da extrema-direita global, que aparece não como uma crise da sociedade de classes, aparece como uma consequência da desestruturação da sociedade de classes tradicional para formar um outro tipo de sociedade. Então, às vezes, a gente está debatendo nas nossas instâncias de partido, nossas instâncias de debate intelectual, aparece uma pessoa e diz, mas então você acha que estão desaparecendo as classes sociais? Da minha parte, por exemplo, eu digo, não, eu acho que elas não estão desaparecendo. Existe uma mutação delas por um processo de fragmentação social, política, econômica e geopolítica do mundo, que outorga a estas estruturas de classe novas funções, novas dimensões, e exige do analista novos pressupostos de entendimento. Por exemplo, os trabalhadores hoje encantados com a possibilidade de serem empresários de si mesmos, eles não integram mais o mundo do trabalho ou integram-no de uma maneira diferente? Para mim, integram-no de uma maneira diferente. Portanto, precisam de uma legislação tutelar que organize as suas relações com o Estado, as suas relações com os tomadores de serviço e as suas relações, inclusive, com a sociedade, com a vida urbana, né? O desenvolvimento urbano e com os pressupostos de acolhimento que uma urbe tem que ter de todos os seus habitantes e muito mais dos seus trabalhadores, que carregam nas costas o ônus, portanto, desta nova situação histórica. A outra característica é o surgimento da potência militar e política mais forte da humanidade, desenvolvendo políticas protecionistas. Nós aqui que somos mais velhos, alguns de nós, sabemos como nós éramos combatidos quando disputávamos o conceito de Estado Nacional e de desenvolvimento econômico que um país, nesta situação imperial colonial, deveria ter políticas de proteção, políticas protecionistas. E nós vimos em toda a dimensão do processo de formação da opinião pública e de dominação intelectual e político que as grandes cadeias, né, de comunicação jogavam sobre a esquerda. Não, você é protecionista, e protecionismo não precisa de desenvolvimento.